Saca do milho alcança R$ 80 para entregas em fevereiro e o Vlamir Brandalize traz os detalhes pra gente. Acompanhe o Paracatu Rural pelo seu aplicativo YouTube, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, compartilhe nossos vídeos, deixa seu comentário, dá aquele joinha, assista também na sua Smart TV. Paracatu Rural no YouTube. Mercado Agrícola. O mercado do milho passou por forte movimento de alta nessa penúltima semana de janeiro. Em Chicago, por exemplo, o bushel já superou os $5 para os contratos de julho em diante e encontra forte apoio na demanda para a ração no hemisfério norte. Vlamir Brandalize destaca que essa alta também acontece no Brasil e que, para as entregas em fevereiro, há negócios para o cereal acontecendo na casa dos R$ 80 por saca. Com relação ao mercado do milho, o mercado do milho evoluiu bem também, depois agora da posse efetiva do governo Trump, e agora já conseguimos furar os $5 o bushel no maio, no julho, o março já acima de 4,90, caminhando para 5 também, as posições todas acima de 4,50, suporte forte no milho lá em Chicago, em cima de fundamentos próprios de uma oferta e demanda muito apertada, e o quadro geral do milho favorável, né, internacional, porque pelo que a gente está vendo agora, o déficit entre oferta e demanda mundial, entre oferta entre a produção e o consumo mundial do milho, nessa temporada possa chegar a 30 milhões de toneladas consumidas a mais do que está sendo produzido. Então, isso é fator fundamental de pressão positiva no mercado internacional do milho, que mostra fôlego para seguir firme. Essas condições que também tem apoio do açúcar em alta, que ajuda o milho americano, tem apoio da soja em alta, que ajuda milho, esses fundamentos do milho que está num inverno alongado que vai avançar e que tem demanda de ração crescente a nível do hemisfério norte, que ajuda milho. Então, os fundamentos do milho todos são positivos, ou seja, milho tem condições próprias e positivas. No mercado brasileiro, a colheita do milho da primeira safra aí evoluindo, o mercado gaúcho aí com a casa dos 20% colhido, também com atraso em relação aos anos anteriores, colheita ainda pontual também em Santa Catarina, no Paraná, quase nada de milho da primeira safra colhida em Minas Gerais, com exceção das lavouras de pivô, então pouca oferta e muita demanda. Mercado de Porto variando de R$ 72 a R$ 75 as posições de agosto a novembro e boatos de R$ 80 ou até acima para o milho de embarque fevereiro aí, e compradores querendo milho, querendo milho para o mercado interno, para o setor de ração, para etanol e querendo milho para o porto, né? Vamos ter recorde de demanda no setor de ração, recorde de demanda para etanol, e exportação vai levar o que tiver também disponível, com isso favorável ao mercado do milho da safrinha, que ainda está no início do plantio, e vamos ver embolado o plantio em fevereiro até o começo do março. Lembrando que vamos ter esse ano também, além do plantio do milho, aí, que deve ficar parecido com o ano passado, aí, acima dos 17 milhões de hectares, também vamos ter aí o sorgo aí como alternativa que tem ganhado espaço e avançando forte aí no novo plantio desta próxima safra aí, como uma alternativa importante para o produtor. E tendo demanda, né? Tendo demanda importante aí no segmento. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível.
Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, a sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.